pessoal, mais uma vez bom dia. Agora nós vamos para a nossa segunda aula e a nossa segunda aula de hoje vai ser sobre história, certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regiões de origem dos escravizados. Então vamos lá, abra seu livro na página 12, certo? Pegue seu livro de história e abra na página 12. Então, vou falar um pouquinho sobre esse assunto para vocês. Bem, gente, a escravidão praticada na África, ela era um pouco diferente da que estamos estudando, certo? Aqui na nossa unidade. Por quê? Porque a partir do século XVI, do século XVI, a escravidão é estabelecida pelos portugueses e por outros europeus tinha como base o quê? Tinha como base o tráfico de escravizados. Isso mesmo, gente. Então, o que acontecia? Os indivíduos, eles eram o quê? Os indivíduos que eu falo, os escravizados, né? Os seres humanos escravizados. Eles eram o quê? Eles eram capturados, levados à força da sua terra de origem, que era a África, para outros continentes, como a Europa e a América. Para quê? Para serem comercializados como mercadoria. Exatamente isso. Então, turma, para você saber ainda mais sobre a origem dos homens, das mulheres e até das crianças escravizadas trazido para a colônia, você vai fazer o quê? Você vai ler este texto que está aí no seu livro, na página 12, e depois de você ler o texto, grifar, fazer tudo bonitinho, do jeito que a tia sempre gostava que vocês fizessem, vocês vão responder este jogo rápido que também está aí na página 12, tá? Então façam isso, leiam o texto com bastante calma e atenção. Então, gente, como eu falei, leia todo esse texto, que é muito importante para vocês ler o texto, para poder assim descobrir a origem dos homens e das mulheres escravizados trazidos para a colônia. Homens, mulheres e também crianças, infelizmente, tá? Então, depois você vai responder esse jogo rápido, que está aí na página 12, certo? Agora, gente, nós vamos falar também um pouquinho sobre a travessia do Atlântico. Tente observar, então, este mapa mundi e descobrir e ver qual é o nome do oceano que separa a África do Brasil. Então, vamos observar, certo? Este mapa. Então, gente, a travessia do Brasil foi assim: eles transportavam os escravizados africanos. Eles faziam o quê? Eles cruzavam eles capturavam esses seres humanos, esses escravos, e depois que eles capturavam, eles levavam os escravizados da colônia para a América e transportavam centenas e centenas de pessoas em uma travessia que era muito difícil. E por que era difícil? Porque não tinha alimento, tinha, mas era pouco, né? Também tinha pouca água potável. E então vamos agora observar essa imagem que mostra o quê? Mostra milhares de homens e mulheres negros que eles perderam totalmente a condição humana, certo? Eles enfiavam essas pessoas nessa travessia muito difícil por conta da falta de alimento, falta de água potável, e enfiavam essas pessoas dentro dessas embarcações que eram como se fossem mercadorias, bichos. Nem bichos hoje em dia não são tratados assim, né, pessoal? Então era como se fosse, perdiam totalmente as suas condições humanas, certo? Então observe essa imagem aí. Então, gente, mais uma vez observando ainda, né, observando esta foto, nós podemos observar o quê? Muitos negros no fundo do portão. Esse, gente, era o navio negreiro, e essa foto é uma litografia feita no século de 1830. E nesta obra,
o artista procurou representar como seria o interior de um navio de transporte de indivíduos escravizados, certo? Agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Tem uma curiosidade aí no livro de vocês. Vocês vão copiar essa curiosidade do livro de vocês, que diz assim, ó, igual ou diferente. Não esquecer de fazer cabeçalho, tá? Letra caprichada. Que diz o seguinte, vamos ler comigo. Até o século XIX, o meio de transporte muito utilizado era o navio. Será que hoje em dia ainda é? Os navios são usados para a mesma finalidade na atualidade? Por quê? Então responda essa questão no seu caderno, tá? Você vai copiar e responder. Como eu já falei, não pode esquecer de fazer o cabeçalho e caprichar na letra, tá? Então, gente, eu estive pensando, pode gerar alguma dúvida sobre essa questão. Deixa eu ajudar vocês. Você pode botar assim, ó, hoje em dia os navios são mais utilizados para fins comerciais, para transportes de cargas e passeios turísticos. Ponto. Basta você colocar isso, tá, gente? Então é isso. Então, gente, já são 2 atividades, né, que eu já falei, mas ainda vamos fazer mais uma, tá? Então, preste atenção. A primeira coisa que você vai fazer, vai realizar esse jogo rápido que está na página 12. Depois, você vai responder no seu próprio caderno essa curiosidade que está na página 13. Então, essa questãozinha, igual ou diferente, você vai copiar no seu caderno e responder o que eu falei, tá? Então, a resposta é bem simples, você basta responder assim, tá? Como eu falei. Então, gente, agora nós vamos abrir o nosso livro na página 14, né? Então, abra seu livro na página 14, que fala Caminhos do Tráfico Atlântico. Caminhos do Tráfico Atlântico. Pessoal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, entre 1531 e 1780 desembarcaram na colônia 1.895.500 pessoas na condição de escravos. E depois, no período compreendido entre 1781 e 1855, desembarcaram aqui na colônia 2.113.900 pessoas também escravizadas. E isso, gente, significa cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças que desembarcaram aqui no Brasil, colônia, como escravos. Isso mesmo. Muito triste, não é, gente? Essa época era um momento de muita tristeza. Apesar de hoje em dia ainda haver preconceito, mas não tem pessoas escravizadas, né? Então, gente, olha, o mapa aqui, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar os principais portos de onde saíam os escravizados. São o quê? São os 5 principais portos de chegadas dessas pessoas na colônia. Então, observem aí este mapa, que está aí na página 14. Logo após você observar esse mapa, que mostra os principais portos do tráfico no século XVI e no século XIX, vocês vão responder este jogo rápido, que é apenas um pontinho com item A e B, certo? Então, você vai responder no seu próprio caderno esses 2 itenzinhos, tá? Que diz, observe o mapa acima e responda esses 2 itens. Bem simples também, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado da aula e recebam meu abraço e até daqui a pouco na correção da atividade. Não esqueça de mandar o ok, tá? Beijos e até daqui a pouco. Tchau!